Então vamos lá, vamos ver mais um comando do CapCAD, dessa vez é o comando converte coordenadas. Ele basicamente vai transformar as coordenadas que o AutoCAD trabalha, que é a UTM, para as coordenadas com os graus decimais ou graus, minutos e segundos, caso você prefira aí, que normalmente é as coordenadas que o Google utiliza, tanto o Google Maps ou o Google Earth, se você estiver utilizando para fazer a alocação. A primeira coisa que a gente tem que ter certeza é se o nosso projeto está corretamente georreferenciado, senão o comando não vai funcionar corretamente. Eu já estou aqui com um projeto que já está corretamente georreferenciado. A segunda coisa que a gente tem que ter certeza é se está com a coordenada correta aqui. Então eu vou vir no meu menu de projeto e vou setar aqui um sistema de coordenadas correto para ele. Caso você não saiba qual fuso você está trabalhando, você abre aqui na aba guia, ele vai abrir um mapa aqui com os fusos do Brasil aqui, América do Sul, para você se guiar e colocar em qual você está trabalhando. No meu caso aqui, eu estou no fuso 20, nesse projeto que eu estou utilizando. Então eu vou clicar aqui no fuso 20 e clicar no botão definir. Pronto. Já estou aqui com a minha sistema de coordenadas definida. Segundo passo, eu vou acessar aqui no menu GIS o comando converte coordenadas. Ele tem o atalho CC. Então, clicando aqui, você percebe que ele já está aqui na minha coordenada com o TM20. Então, basta eu clicar num ponto. Digamos que eu queira saber onde está essa placa aqui de proibido ultrapassagem. Então, eu vou clicar aqui. E aí ele já converteu a minha coordenada que está em UTM em lat-long, por exemplo. Então, basta eu copiar isso daqui e jogar, por exemplo, no Google Earth, por exemplo. E dar um pesquisar aqui. Ele já vai achar onde está a minha placa aqui. Então eu vou entrar no Street View para a gente verificar se a placa está realmente lá. Certo, e ela está corretamente localizada aqui. E o comando funciona tanto do AutoCAD para o Google Earth, como vice-versa. Então ele é intercambiável. Eu posso também pegar aqui, se eu já tivesse visto primeiro a placa aqui, e para fazer a locação dela, eu vou utilizar aqui então o comando aqui do Google Earth. Vou pegar esse marcador e vou colocar aqui exatamente onde está a placa aqui. Vou copiar essa latitude, jogar para o meu projeto aqui. Aí eu colo nessa aba aqui. Vou dar um vírgula aqui e copiar a latitude, a longitude, perdão. Vou dar um Ctrl V aqui e vou pedir para ele inserir um ponto. Perceba aqui, deixa eu até ampliar agora novamente aqui. Perceba que ele inseriu um ponto exatamente com as coordenadas que a gente pediu lá do Google. Então você consegue tanto vir do AutoCAD para o Google Earth ou o Google Maps, como vice-versa. Então ele é intercambiável. Agora aqui eu tenho um exemplo urbano. Também da mesma maneira a gente consegue utilizar esse comando para facilitar a locação de placas ou elementos viários que a gente precisa colocar aqui. Nesse caso aqui eu vou utilizar outros diferenciais aí do comando aqui. Então eu vou acessar novamente aqui o converte coordenadas e perceba que nesse caso aqui eu já estou na UTM 23, é diferente daquele local. Então eu vou clicar, por exemplo, num ponto e perceber como você consegue, por exemplo, descobrir o nome de uma rua que você tenha numa base, caso você não saiba o nome dessa rua. Eu estou aqui nessa rua e eu não tenho o nome dela na minha base. Se eu queira descobrir, basta eu clicar no ponto depois do converte coordenadas e apertar nesse botão aqui para avaliar o endereço. E aqui ele já descobre que eu estou aqui nessa rua Newton José Ferretti. Então, se eu quiser copiar, por exemplo, isso daqui e vir aqui e colar o nome da rua para eu ter o nome da base já corretamente aqui, basta dar um Ctrl V aqui e pronto, já estou com o nome da rua. Serve também para esse tipo de situação. Agora, digamos que eu queira descobrir se eu tenho alguma sinalização a mais aqui, e em vez de ficar pesquisando o nome da rua, eu já queira ir direto nesse ponto aqui, por exemplo, vamos dizer, aqui, por exemplo, nessa lombada, digamos que eu já coloquei aqui anteriormente. Então, se eu quiser ir já direto para esse ponto, basta eu dar o comando CC, que é o converte coordenadas, copiar aqui, clicar um ponto, vou copiar essa minha coordenada e jogar no Google para ele ir lá no Street View. E eu consigo achar muito mais rapidamente elementos que eu preciso locar dentro do meu projeto. Eu já estou com a minha lombada aqui que precisa repintar, e aí eu consigo colocar inclusive sinalização vertical que está faltando nesse ponto aqui. Tá certo? Então ele é um comando aqui que a gente consegue
utilizar também, caso eu precise também, já descobrir um endereço e ele ir automaticamente para lá. Então, se eu quisesse já vir direto para uma rua, por exemplo, quero descobrir aqui essa rua Guaraton. Então, eu vou digitar aqui rua Guaraton. E perceba que quando ele vai achar quais são os endereços que tem, você pode ter mais de um, aqui nesse caso eu só tenho um. Eu vou clicar nesse meu endereço e vou pedir para ele dar um zoom na área onde eu quero lá. Ele vai lá para a minha rua Guaraton, exatamente onde eu pedi para ele dar um zoom. Agora aqui eu já estou no Google Maps e eu vou, através da foto aérea, pegar algum elemento viário que eu queira colocar no meu projeto. Por exemplo, essa legenda devagar aqui. Então eu vou clicar com o botão direito em cima desse ponto. Perceba que ele já tem uma coordenada geográfica aqui. Eu vou clicar aqui, ele automaticamente já é copiado para a área de transferência. Eu vou então para o meu projeto e usando o Converte Coordenadas, o CC, eu posso inserir um ponto naquele local. Eu vou colar aqui em cima e vou pedir para ele inserir um ponto. Ele já insere um ponto e vai para o local que eu já preciso colocar. Eu já me adiantei aqui e já inseri a legenda nesse local aqui. Então já fica muito mais fácil de a gente projetar no local exato, caso a gente já saiba alguns elementos viários que a gente precisa colocar no nosso projeto. Tá certo? Então esse daí é o comando Converte Coordenadas. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.